Olá pessoal, estamos começando mais um podcast na Kombi. Hoje estamos recebendo ele que é diretor municipal de esportes, o Alan Abes, e também a nossa primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Virgínia Duarte Mônaco. Roda a vinheta aí. Estamos aqui então recebendo o Alan Abes e a primeira dama Virgínia e vamos falar de esportes hoje no nosso podcast, né? Quero começando aí ouvindo a nossa primeira dama Virgínia, que vai falar um pouquinho, né, de qual é a gratidão que a gente estamos recebendo hoje o Alan Abes aqui na nossa Kombi. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Silvio. Boa tarde a todos. É um prazer receber você aqui, Alan, nosso diretor de esportes, que vem conduzindo o esporte com uma categoria muito elegante, que vem elevando o esporte de Terra Roxa, que é o nosso carro-chefe, um dos carros-chefes, né? Porque você conduz com uma finesse muito grande, né? O nosso esporte, eu estava comparando outro dia e vendo que nós, aqui de Terra Roxa, o esporte você coloca para jogar os alunos daqui, os atletas são daqui, não são de fora. E eu tenho acompanhado muito, porque eu tenho um grupo de primeiras damas da região toda, e eles lá comentam, postam. Então, assim, são cidades que vencem, sim, campeonatos, mas eles trazem jogadores de fora. E nós não, você trabalha com o produto da terra, né? Vamos dizer assim. Você trabalha com os atletas aqui da cidade que são formados, acho que desde uma categoria de base que você trabalha, né? Então eu gostaria que você contasse um pouco para nós, para ver como que funciona isso aí. Bom, primeiro boa tarde, Virgínia, obrigado pelo convite, boa tarde, Silvinho, boa tarde a todos. Tá, então, primeiro sobre isso dos atletas da cidade. Eu penso assim, que o principal é a formação, né? É muito bacana a gente começar nas categorias de base com uma criança com 8 anos, no meu caso, eu continuo como treinador de futsal, e chegar até uma fase adulta, né? Com os próprios atletas, e a gente sempre disputando campeonatos, sendo competitivos, tá? E não só no futsal, a gente tem muitos destaques, né? O karatê, o jogo de damas, sempre com resultados avançados, e por uma cidade pequena, um município pequeno, né? Mas assim, com campeões. Acredito que aqui é uma cidade de campeões que estão fazendo muito sucesso na região. Mas é isso mesmo, você tem campeões na mão, porque Terra Roxa se destaca na região, e eu vejo no karatê, nós temos um campeão brasileiro, foi campeão agora, né? Nós tivemos 3 campeões, né? Campeões. O professor Maurício e a professora Letícia. A Letícia e o Carlos. E o Carlos. Então, são, assim, produtos da terra que nós temos que dar muito valor, né? Sim. Porque não é qualquer lugar que se tem isso. A gente até brinca, Virgínia, com o professor Maurício. A gente tem o grupo do departamento e ele manda, assim, que termina a competição, a gente fala, é a mesma, né? Toda a competição que ele disputou, desde que a gente está à frente, acho que até antes mesmo, sempre campeão, está num nível muito avançado, e agora os atletas, os alunos dele, né, começaram muito novos também, sendo campeões. Até assim, nessa última competição foi a Copa Gavião Peixoto, né, que os 3 atletas participantes foram campeões. Então, assim, é muito bacana, eu fico muito orgulhoso. E ele é daqui de Terra Roxa mesmo, veste a camisa, é uma pessoa que com o nível que ele tem de atleta, ele poderia estar morando fora do Brasil, inclusive, né? Ele poderia estar vivendo fora do Brasil. E eu acho que a escolha dele em voltar para Terra Roxa, quer dizer, voltar não sair daqui, né? Enriquece muito o nosso esporte. Com certeza. Enriquece muito a cidade, né? Então, parabéns ao professor Maurício. Posteriormente, gostaria de convidá-lo também para uma entrevista, porque é uma pessoa tão especial, com esse currículo maravilhoso que ele tem, eu acredito que ele tem muito a ensinar, né? Com certeza. Ele tem muita coisa a passar. Ô Alan, e fala para nós um pouquinho desse projeto de judô que agora a prefeitura colocou, né? E me parece que vão começar agora as
Sim, formaturas, né? Como é então que tá? começaram as aulas, né, no NIEB, né, no Núcleo Integrado de Educação Básica. Até nós teremos uma apresentação, né, na quadra Pedro José Pereira, conhecida como quadra São Francisco. Se eu não me engano, no dia 27 já desse mês, tá? E acredito que a gente vai estar aí com cerca de 100 a 120 crianças participando desse projeto. Que bom. O judô, ele é um esporte extremamente disciplinar, né? Sim. E é verdade, Alan, que você tem os seus alunos na mão? Na mão, assim, deixa eu explicar. Que eles são ótimos alunos, que eles respeitam, são ótimos filhos, não dão trabalho, são crianças, assim, disciplinadas. É verdade? Ô Virgínia, eu pego muito no pé dos meninos, sabe? Até assim, tenho um bom relacionamento com as diretoras, com as coordenadoras das escolas. A gente tenta trabalhar em conjunto. Sabe que não é 100%, que tem os problemas, tem aquela criança mais arteira. Mas assim, acho que num contexto geral, perto assim, do mundo hoje em dia que a gente vive, tá bem bacana, a gente consegue controlar ainda. Nos meus treinamentos não tem problema, sabe? São todos assim aplicados, poucas faltas. Então acho que por isso o nosso crescimento no esporte. E em relação, Alan, a materiais que você usa, camiseta, uniforme, chuteira, você tem apoio? Como é que funciona essa parte? Graças a Deus, nosso prefeito Valdir, com o vice Laurinho, não estão medindo esforços, tá? A gente está com muitos materiais, a gente tem uniformes todos que usam em competições, tá? É a prefeitura que fornece, os kimonos do karatê, camisas para dama, tá? Dos professores, para as crianças. Agora a gente também disponibilizou, o prefeito na verdade, alguns pares de chuteiras de futsal, tá? Então isso vai deixando, você acha que a criança mais animada para competir, para estar praticando, e é um incentivo sempre. E vai enriquecendo também, né? Porque, com certeza. Você vai dando apoio, né? Isso é um apoio grande, um atrativo, né? maior, né? Vai trazendo a criança, o jovem pra gente. E como funciona lá quando você leva, por exemplo, um time de futsal para competir em qualquer cidade fora? Como que funciona? Desde a sua escolha pelo time, a competição, a saída daqui, a volta, como que funciona? Então, primeiro sobre a ida, né? A gente tem cerca de 40 a 50 crianças cada categoria. Então eu sempre falo para eles, para uma competição eu posso inscrever 20. É muito difícil ter que deixar alguns de fora. Mas como na vida tudo é competição, eles estão competindo a vaga. Como competindo? Treinando, evitando faltas, se comportando, se dedicando ao máximo ali a aprender, né? A partir daí a gente faz a relação para os jogos, transporte, alimentação, taxas, tudo é a prefeitura que fornece pra gente, então a gente só tem o trabalho de ir lá e fazer o que é mais gostoso, que é competir, né? Quer dizer que essas crianças que, por exemplo, uma competição você vai com uma equipe de 25, 26 pessoas, né? Os pais não têm que colocar dinheiro nenhum. Não precisa, a não ser a prefeitura, que queiram, banco. mas a prefeitura fornece o lanche, fornece o refrigerante para todos. Quando é muito longo, por acaso a gente tem 5 jogos, então a gente geralmente eu peço para o prefeito 2 lanches cada, porque a gente fica um tempo maior. Assim, quanto a isso a gente não tem problema. Não tem problema. Então os pais não têm custo quanto a isso, né? Não tem. Você está ouvindo aí o podcast na Kombi. Vamos ao intervalo e voltamos já já. Pessoal, você está assistindo Na Kombi, né? Um podcast onde toda semana estaremos recebendo um convidado aqui dentro da Kombi para uma entrevista, falando de diversas áreas: educação, saúde, entretenimento, lazer, né? Social. Então, cada semana a gente vai ter um convidado para falar conosco aqui dentro da Kombi. Podcast Na Kombi. Vamos voltar para a nossa entrevista. Alan, eu gostaria também, já que a gente está aqui falando de esportes, né, que você falasse um pouquinho que há pouco tempo agora participaram dos Jogos Escolares, né? Sim. Foram uma equipe aí para fora, jogaram, competiram, e eu acompanhei nas redes sociais, né,
a animação desses atletas lá, de estar vestindo a camisa de terra roxa lá, disputando com grandes cidades. Fala um pouquinho sobre... Ô, Silvinho, a primeira participação que eu tive, né, como professor, levando os alunos dos Jogos Escolares, foi em 2010. Até a gente chegou a disputar a final, no caso. Se eu não me engano, neste ano foi a terceira ou quarta vez que a gente conseguiu, na verdade, nossa equipe classificar, né? São meninos de 14, 13 anos, alguns de 12. E a gente chega lá entre as 15 melhores escolas do estado, né? Particular, técnica e municipal, que é a parte que a gente disputa. E tem as 15 escolas, as melhores também do estado. Aí que vai sair os campeões para representar o estado de São Paulo. Dessa vez a gente infelizmente não conseguiu passar para a segunda fase, assim, pelo nível da competição, um nível muito alto, mas sem dúvida foi uma experiência que eles não vão esquecer. A gente ficou em pousada, sabe, alimentação, tudo custeada, transporte, então só tiveram o trabalho de ir lá e fazer o que eles gostam, que é jogar. Ô Alan, e agora vem aí a segunda Copa Dr. Valdir Mônaco de futsal, né? Fala para nós um pouquinho, eu vi a chamada no Facebook, e fala para nós um pouquinho dessa Então, Copa aí. Minha preocupação, na verdade, era assim, dar um tempo para as equipes se organizarem melhor. Conversando com o nosso prefeito, né, ele já autorizou a gente realizar vai ser a segunda taça, né, Dr. Valdir Mônaco de futsal, e a gente pretende fazer no meio de janeiro de 2023. Então a gente deu esse tempo para se organizarem com uniforme, né? As equipes gostam de ter um patrocínio, né? De, sei lá, dar algum material, alguma coisa melhor para os seus atletas. Acredito que a partir de dezembro a gente já solte as fichas de inscrições, né? E vamos esperar que a gente possa fazer mais do que foi a primeira, que foi um sucesso, com certeza. Vocês cobram essas inscrições, Alan? Totalmente gratuito. Totalmente Totalmente gratuito. gratuito. E com relação a onde que será? Dessa vez? Mais uma vez será na quadra Pedro José Pereira, que a gente conhece como quadra São Francisco. Tá? A gente vai ver o que é preciso fazer para dar alguma melhoria, né? Se precisa pintar novamente, o que a gente precisa. Mas acho que no geral ali, com as redes de proteção, nós já temos o placar, então assim, será muito menos trabalhoso do que foi no começo. E a estrutura lá, ela comporta para o tamanho do evento? Então, conversando com o prefeito, até foi um pedido meu, até porque a gente utiliza bastante para treinamentos, a gente aumentar as arquibancadas, assim que eu falei, ele gostou muito da ideia, até ele também disse que já tinha essa ideia, de aumentar 5 degraus cada lado da arquibancada, fazer banheiros, né, para o público, só que a gente já orçou, fica um pouco caro, né? Fica mais de 150 mil reais com o custo do trabalho e dos materiais. Então a gente precisa de uma emenda, na verdade, que não está fácil agora no final do ano, né? A gente vai correr atrás, a gente vai fazer sim, com certeza. Se não for para essa, vai ser para a próxima competição. Ah, que bom. E lá é uma quadra muito boa, ela é muito central, né? Ela é centralizada na cidade, né? O pessoal da comunidade usa muito, né? No final de semana. Usa muito. Então é uma quadra... E eu particularmente, eu acho lá muito aconchegante, né? Então assim, não é uma quadra enorme, mas é uma quadra aconchegante, que você senta, assiste o jogo. E muito é uma gostoso, quadra, né? Né? Também que hoje nosso departamento de esportes ele fica localizado lá nas salas na antiga escola de reforço, né? A gente usa para treinamento funcional, voleibol da terceira idade, treinamento de futsal a partir dos 6 anos, dos 4 anos na verdade, que é sub-6, até livre, né? Então assim, a gente utiliza muito e também divide com a população, né? Que também gosta de fazer atividades, então a gente tenta, né, equilibrar ao máximo para atender todo mundo. Que bom. Ô Alan, e eu vi que no ano passado a prefeitura investiu também no xadrez, né? Sim. Me parece que no núcleo, né? No núcleo também. Como que está esse projeto do xadrez? Então, conversando com o professor Leandro, já tem cerca de 20 alunos, né? Porque está no início. Acredito que de 6 a 17 anos, mais ou menos, de idade. Então ele acredita que vai desenvolver muito ainda para a gente já poder, a partir do próximo ano, estar competindo também no xadrez. Também competindo. Também. O xadrez é um jogo que desenvolve muito o raciocínio da pessoa, né? Desenvolve habilidades, Com né? certeza. O pensamento. Então, assim, abre muitas portas, né? Eu sempre
eu sempre achei o xadrez um dos esportes mais interessantes para se começar com crianças. Apesar que eu acho que futebol, né? Ninguém tira futebol. Mas para desenvolvimento, o xadrez ele é o mais indicado, né? Não, com certeza. Tem que pensar muito além, né? Como eles dizem, já tem que pensar 6, 7 jogadas à frente, o que vai fazer. Eu tenho pouquíssima experiência no xadrez, mas assim, já assisti alguns filmes, já vi algumas matérias e sei da importância que tem, assim como o jogo de damas, né? Ô Alan, e eu vou te fazer uma pergunta que é assim, na minha época de escola existiam jogos intercolegiais, né? Então você jogava colégios, eu estudei em uma escola de freiras, então na época da minha escola, a minha escola era tida como uma escola feminina, né? Não tinha muitos homens, era muito pouco aberta para os homens. Inclusive no centenário da escola das irmãs dominicanas eu estudava no colégio, e tinha o colégio marista, que era o colégio dos padres salesianos, que era o colégio tido também como um colégio para homens e tinha poucas mulheres, mas enfim, e eram várias escolas. Então a gente disputava os jogos intercolegiais, que se chamava na época. Mas era a coisa mais gostosa que existia. Fazia parte do calendário escolar da escola. Naquela semana, as escolas elas se programavam, então elas faziam... já fazia parte do calendário, aqueles jogos. Você tem algum projeto, alguma coisa assim, alguma vontade de talvez colocar alguma gincana entre escolas ou alguma atividade assim entre colégios aqui em Terra Roxa? Eu não sei, alguma coisa assim. Virgínia, eu gosto assim, eu sempre digo que ideia boa é para ser copiada. E conversando com o Juninho, que é o diretor de esporte de Jaborandi, a gente estudou junto, né? Fez faculdade junto. Eles fazem em Jaborandi um evento muito bacana. Já falei com o Valdir sobre isso, de ir lá, saber mais sobre o evento. Até vi algumas postagens do prefeito Silvinho lá. Então assim, envolve muitas crianças da rede toda municipal. Então acho que é um evento bacana pra gente olhar e tentar ver o que a gente pode fazer aqui também, para dar uma motivação, para trazer mais o esporte para a escola. Se eu não tô esquecendo, lá em 80, 82, aqui já até teve nas escolas, disputava uma escola contra a outra, que era o grupo e a escola que era do estado, a Maria Ed antes, então disputava o grupo. Era grupo e ginásio. E o ginásio eles disputavam, tinha futebol, dama, tinha futsal, entendeu? Então eram vários jogos. Sim. Durante, pegava tipo o aniversário da cidade, eles faziam uma semana de competições entre escolas. Apresentações de dança, então assim, eles dividem ou dividiam também nessa ocasião os grupos, e cada grupo teria que se organizar para fazer. E cada grupo tinha os professores responsáveis. Então eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar para fazer, juntar aqui o nosso diretor de educação, Wanderley. Com certeza ele vai topar e a gente fazer um grande evento aqui também. E pode contar conosco do Fundo Social, e acredito que a Prefeitura também dará todo o apoio, porque eu gosto muito dessa parte de gincanas também. Eu acredito que se você introduzir gincanas num processo desse, numa competição, você também desenvolve, você pode chamar os pais para poderem participar. Então são várias jogadas de mestre, né? Que a gente pode tomar iniciativas que envolvam até a população, né? Com certeza. Às vezes com arrecadação de alimentos, com arrecadação de leite e várias coisas que podem ser ações que podem ser tomadas, né? Sim, na verdade no início do ano eu tentei organizar um calendário anual, né, mais comunitário, não competitivo, não fora do município, mas assim, é muito corrido porque eu também sou treinador e a gente viaja muito, tendo muitos jogos, né? Hoje não tem jeito, o futsal é o esporte que envolve mais crianças. Acho que por a gente ser o país do futebol, saindo um pouquinho do futebol, o futsal é um esporte mais barato, né, que está mais fácil das prefeituras oferecerem, né, para a população. Então, acho que isso que beneficia. Mas a gente também precisa olhar para esse lado recreativo, que até o nosso departamento tem a recreação, então tem que apresentar um pouco mais. E com certeza a gente vai olhar mais para esse lado também em 2023. Alan, e aqui a gente vai
já passando quase para o encerramento do ano, e nós vamos ter a Copa do Mundo, né? Eu tô até achando estranho, porque a Copa do Mundo esse ano, né, Silvinho, começa novembro, dia né? 20 de novembro. Eu acho estranhíssimo, porque assim, é uma data que eu não me lembro, não me recordo de ter passado por uma Copa fora de julho, junho e julho, né, que era. Então eu não sinto ainda no espírito de Copa do Mundo. Você tem alguma programação para os seus alunos, alguma programação diferenciada por ser ano de Copa do Mundo, ou como é que está a sua agenda? Então, na verdade, não pensamos nisso também, até porque a gente está no meio das competições, agora estamos nas finais, na verdade. Então, assim, a gente vai ter que tentar ter uma folguinha para pensar em algo, para tentar até produzir alguma competição ali que traga esse, né, como que eu digo a palavra, esse espírito de Copa do Mundo, que o brasileiro, né, fica doido, mas que até, você falou e é verdade, a gente não aflorou ainda no momento. Eu vou te dar uma sugestão assim que eu acho muito legal, às vezes você consegue desenvolver. Você poderia pegar um dia, um jogo que o Brasil fosse jogar, num horário, eu não vi a tabela ainda, não sei os horários, não sei nada. E quem sabe até na própria quadra São Francisco colocar um telão e reunir todos os alunos lá, né? Seria muito legal para assistir o jogo. E aí você vai dando as dicas, eu penso, né, talvez, eu sou uma pessoa apaixonada por futebol, então, nossa, foi impedimento? Não foi. Vai ser pênalti? Não, o pênalti houve. Não houve, o juiz roubou. Abriu uma discussão. Abriu uma discussão, um bate-papo, né? Legal. Porque eu acho que desenvolveria bastante as crianças, né? E ao mesmo tempo você está aflorando o lado esportivo deles para uma competição mundial, uma competição grande como a Copa do Mundo, né? Com certeza. E o lado cívico também, porque são torcedores do Brasil, né? Afinal de contas é o nosso país que está sendo representado ali, né? Tem que ser patriota, com certeza. Exatamente. Uma ideia que surgiu há pouco, se você precisar de alguma ajuda para desenvolver, se der certo, pode contar conosco, que a gente apoia para esse esporte continuar sendo o que é. Não, vamos pensar em alguma coisa assim. A ideia foi ótima, né? O local também é ótimo lá, né? E até pensando, se a gente quiser talvez fazer uma coisa maior, na Boate Terra Night tem 2 telões, entendeu? A gente poderia levar os alunos lá, que precisaria de um lugar escuro, entendeu? E a gente coloca eles todos lá e eles acompanham o jogo. Eles podem levar a família junto, acompanhar o jogo junto da Copa, né? A gente podia até pensar numa coisa assim. Nós já vamos pensando, sim. Vamos tentar, dá para fazer alguma coisa. A gente pode fazer adorar, alguma atividade, sim, que eu acho que cairia bem. Para aproveitar esse lado cívico das crianças, para aproveitar esse ano de Copa do Mundo e quase que final de época escolar, né? Que eles já não estão em época de prova, eles já não estão naquela correria do meio do ano. Então eu acredito que até venha a calhar a data aí, né, mais próxima do Natal. Eu acho que vai ser legal, um presente bom para a população. Você está ouvindo aí o podcast na Kombi. Vamos ao intervalo e voltamos já já.
Olá pessoal, você está assistindo Na Kombi, né? Um podcast onde toda semana estaremos recebendo um convidado aqui dentro da Kombi para uma entrevista, falando de diversas áreas: educação, saúde, entretenimento, lazer, né? Social. Então cada semana a gente vai ter um convidado para falar conosco aqui dentro da Kombi. Podcast Na Kombi. Vamos voltar para a nossa entrevista. Você tocou aí no assunto de damas, né? A gente tem aí uma galerinha que são craques na dama, né? Desde uns tempos aí, até já representaram cidades, né, de fora. Sim. Gostaria de que você falasse um pouquinho como é a dama em Terra Roxa, que é um esporte que eu sei que é bem visto, entendeu? E o pessoal e as crianças aderiram e vestem a camisa, eles vão para esse torneio, mostram lá, eu já vi, eles levam bandeira do município e mostram que eles estão lá realmente representando o município. Fala um pouquinho da dama. Então, você vê, assim, não é novidade, né, o nível de força do jogo de damas em Terra Roxa. Quando eu comecei para os Jogos Regionais competir, dama já era forte, tá? Se eu não me engano, o treinador da equipe era o pai do Lauro, né? Se eu não me engano. Então, assim, já tem uma tradição já de anos atrás. Só que pegava assim mais adulto, né? Não tinha tantas crianças. E hoje ver crianças de 8, 10 anos, 11 anos competindo no nível que eles estão, participando de festivais. A gente até chegou a fazer um festival aqui na escola do grupo, sabe? Vindo do Araraquara, Matão e Terra Roxa se destacando, ganhando quase todas as categorias. Nossa, que bom. Em cima disso, o professor Leandro me pediu para participar dos Jogos Brasileiros. A gente foi falar com o prefeito, prontamente atendeu. Ele levou 10 crianças para participar, crianças e jovens, na verdade. E desses 10, 6 conquistaram uma vaga para o Mundial. Então, quer dizer, ele achou que era assim, seria um torneio mais para eles aprenderem pelo nível. E eles conquistaram uma vaga. Então, né, a gente só tem a agradecer ele pelo trabalho, agradecer o prefeito, o vice pelo né, respaldo, apoio, né, que está dando. Assim, não, eu costumo falar pro pessoal, tudo que eu peço, o prefeito ele fala, vamos fazer, porque o esporte ele é um carro-chefe. Se a gente investir mais em esporte, a gente vai gastar menos com remédio, com saúde, porque Exatamente. Isso ajuda, né, a criança, o jovem, o adulto, o idoso. Então é sempre importante. Então, assim, o trabalho do professor Leandro junto com seus alunos é fantástico. Ô Alan, e essas competições que vocês fazem, tanto no futsal quanto na dama, no karatê, fora de Terra Roxa, existe custo de inscrição? Existe, com certeza. Toda competição tem um custo, tá? Dependendo da competição mais importante, ela tem um valor maior. Geralmente, competições que a Secretaria do Estado ela organiza, não tem taxa de inscrição, mas aí seria custo com transporte, alimentação. E esses custos o prefeito paga para vocês? Todos pagos pela prefeitura. Todos pagos pela prefeitura. Que bom. Então o investimento está sendo muito bom. Com certeza. E muito bem, o retorno está sendo maior ainda, né? Maior ainda. Porque estamos com um rebanho de campeões, né? Vamos dizer assim. E eu falo assim, Virgínia, a gente tem no departamento hoje bastante troféus que a gente conquistou anos atrás, este ano. Então, assim, independente do valor do troféu, né, se ele é de lata, se ele é de plástico, de acrílico, em cima dele houve uma preparação. Então, a gente se preparou, a gente se empenhou, a gente deixou de ir em aniversário, em festa da família, para ir lá, para treinar, para ficar num tempo quente, para depois você levantar aquele troféu. Então, isso, para quem compete, é muito prazeroso. E é legal, Virgínia, tudo isso, que os pais apoiam totalmente. Eu lembro de uma vez que o Alan montou uma reunião com as famílias, o anfiteatro super lotou, entendeu? Foi uma surpresa bacana. Né? Bacana, assim, porque os pais abraçam a causa do esporte. Você pode ver que eles estão lá treinando, os pais estão lá assistindo. É um treino, mas os pais estão lá torcendo como que se fosse um torneio. Existe um provérbio, né, que a minha avó me falava. Quer agradar um pai,
agrade o filho. O filho. Então, se os filhos estão bem, estão se sentindo prazerosos, estão indo bem, com certeza os pais estão sendo agradados também, né? Então, é muito legal. Ô Alan, eu gostaria de agradecer você por ter vindo aqui, explicado para nós, para a população, né? O que é feito hoje em Terra Roxa, porque você disse uma coisa muito importante, que o importante não é só falar que tem, é fazer e dar continuidade, né? Isso é o mais importante, né? Então você não abre muito o leque para não perder o foco no que você faz. Eu acho que por isso, Silvinho, que ele tem tanto sucesso, né? Porque ele tem uma cabeça voltada para o investimento total no que ele faz, né? Então acho que o sucesso do departamento de esportes, o seu sucesso pessoal como treinador, como diretor de esportes é muito grande, porque você tem uma cabeça muito aberta. Parabéns, que você continue tendo esse sucesso, que você continue conduzindo essas crianças da forma que você conduz, porque eu tenho certeza que quando eu escuto, vai ter uma competição em qualquer lugar, eu tenho certeza que o professor Alan está lá. E as crianças confiam muito em você, os pais também confiam muito em você, a sua credibilidade é 100%, 1000%. Você é uma pessoa fantástica, acredito que o prefeito não poderia ter feito uma escolha melhor do que você para estar à frente do esporte, né? Foi isso que eu pensei na hora, entendeu? Foi assim, aquela escolha assim que acho que todos serra-rochenses, principalmente os pais dos seus alunos, coisas, né, ficaram encantados, porque para um pai e uma um mãe, merecedor. É muito difícil você pegar um filho de 8 anos e deixar o filho participar de uma competição em São Paulo com qualquer pessoa. Não, aqui em Terra Roxa eles estão com o professor Alan. Isso eu já ouvi de pais. Então você tem uma credibilidade muito alta, seu conceito é muito bom. E isso é muito importante, porque eu acho que daí a gente já sai com nota 10. Tá bom? Parabéns, viu? Eu agradeço, Virgínia, as palavras, Silvinho. Como eu digo, assim, com certeza não vou acertar em tudo, a gente vai ter erros e vamos aprender com eles, mas falta de vontade, pensar alguma coisa ruim para as crianças, jamais. Sempre vou pensar o melhor, vou tentar fazer o melhor. Como eu digo para meus alunos, a gente não espreme laranja sem caldo. Então, se eu estou pegando no pé, se eu estou falando com vocês porque eu gosto de vocês, sei que tem potencial para chegar mais. Ô Alan, antes da gente chegar ao final do programa, gostaria que você falasse um pouquinho do futsal, as categorias que a gente tem. Sim. Que você Então, o futsal a gente tem a partir do sub-6, né? Que é mais uma recreação. Sub-6, 4, 5, 6 anos é o professor Satoshi. Sub-8, 7, 8 anos, também é o professor Satoshi. E o sub-10, 9 e 10 anos, também é o Satoshi. A partir do sub-12, 14, 16, 18 e 21, eu sou o treinador. E na categoria livre é o Satoshi, todos masculinos. A gente tentou abrir a turma feminina, a gente conseguiu aí 12 meninos mais ou menos assim, isso eu ia te perguntar sobre... Mas, infelizmente, a idade, né? Tem uma de 10, uma de 12, uma de 16, uma adulta. Então é difícil formar. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir em 2023 ter uma turma, porque eu já tive anos atrás, a turma de meninas aí competindo. Primeiro para elas praticarem esporte. O importante é estar praticando, tá ali se dedicando, e depois a gente pensa em competição. Que bom. Tomara que seu próximo projeto caminhe bem, né? Se Deus quiser. E hoje o futebol feminino está se destacando no país, né? Você vê grandes times aí, tudo investindo em futebol feminino, né? Não, teve uma crescente muito grande nos últimos anos, né? Até mais pelo incentivo, né? De patrocinadores, a televisão, de estar mostrando. Então isso só venha, né? Fazer com que evolua essa modalidade e, se Deus quiser, a gente vai ter ela também. O futebol é o que há no Brasil, né? O futebol você vê em todas as cidades, em todos os departamentos, todo mundo joga futebol. Vou aproveitar aqui a deixa.
Só para lembrar, nós, o vereador Danilo e o vereador Marcelo fizeram uma quadra de areia Sim. lá em cima, né, na avenida. E a gente vai até mexer nessa quadra, é um projeto agora de mexer e fazer um aumento nela e tal. Quem sabe você não consegue, porque agora o que está existindo no momento são competições na areia, né? Sim. Futebol de areia, eu não sei o nome. São, futebol, são alguns jogos na areia. Nós chegamos até a participar nos Jogos Regionais, o professor Edmar e o Breno, se não me engano, foi a dupla que participou do vôlei de praia, né? E a gente tem ali, mas precisa dar uma organizada melhor. Vamos investir lá, é até um compromisso meu com o vereador Danilo de estar investindo e terminando a quadra, né? E aí, quem sabe também uma modalidade a mais, né? Com certeza. Ou um divertimento a mais, porque eu acho muito legal. Não é só pra praia, né? Porque você vê cidades praianas, vôlei de praia. Mas tá ali na areia é muito legal, né? A gente fala praia por conta da areia, mas assim, é uma modalidade que a região toda, assim, tem duplas já participando, então dá pra gente evoluir também nessa modalidade. Com Que certeza. Bom. O Silvio agora vai te dar um presente do nosso programa. Agora, todo o pessoal que vem aqui participar das nossas entrevistas, né? Através do patrocínio da LTL, da cervejaria do Leandro, né? Bacana. Vão receber aí a cerveja, então estão entregando nas suas mãos. Muito aí obrigado. a cerveja na Kombi aí, para você guardar aí que você participou. Você pode tomar cerveja, pode guardar a garrafa, né? Eu ia falar agora pra você, não guarda não, toma ela. Toma Muito cerveja, obrigado. guarda a garrafa que você participou. O nosso muito obrigado pela sua presença aqui hoje, tá? Foi muito bom bater esse papo com você nessa tarde aí. E que você alcance todos os objetivos que você tem para esportes aí. E pode contar sempre com a gente. Eu agradeço, tá, mais uma vez, Silvinho, Virgínia. E vou deixar um recado para a população. Se tiver alguma dúvida sobre o esporte, o que é oferecido no departamento, entre em contato comigo. Pode me ligar, pode fazer uma visita no departamento, tá? A gente oferece atividade para criança, até adulto, até idoso. Então, assim, tem lá para todo tipo de gosto. Então, vamos lá, que o esporte é sempre bom, só vai trazer coisas boas na vida. Muito obrigada, muito obrigada. Uma vez muito obrigada. E aos pais, as crianças que estão em casa, estão em ótimas mãos. Vão lá participar com o professor Alain, que vocês estão no caminho certo. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Obrigado.